Olá, eu sou Márcia Garnica, eu sou infectologista, docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuo principalmente na área de hematologia e no tratamento de infecções em pacientes transplantados ou imunossuprimidos. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância da infecção no contexto do paciente com mieloma e também no contexto de outras doenças hematológicas. Mas no mieloma especificamente, a gente tem um paciente que em geral é idoso, isso já recai nele um risco maior de infecção. É um paciente que, pela doença de base, já tem uma imunossupressão importante, principalmente mediada por um defeito da imunidade humoral, que confere a ele, por exemplo, um defeito de opsonização e um risco maior para bactérias encapsuladas. E o tratamento do mieloma, que vem mudando de tempos em tempos e com uma aquisição de novas drogas, novos alvos terapêuticos e principalmente terapêuticos no ponto de vista de imunomodular esse paciente, a imunidade desse paciente, nós temos sequencialmente um aumento do risco infeccioso nessa parcela da população. Temos dados recentes, agora publicados há pouco tempo, mostrando que em relação a grandes coortes na década de 90, no início da década de 2000 e agora dados mais recentes, mostrando que atualmente os pacientes com mieloma, eles estão tendo eventos infecciosos cada vez mais frequentes e antecipando também um pouquinho o aparecimento desses eventos. Hoje a gente sabe que um dos momentos mais críticos de infecção no paciente com mieloma é a indução do primeiro ao quarto mês de início de tratamento. Nessa fase ainda muito precoce do paciente em tratamento, a doença de base, o mieloma ainda está muito sem controle. Então isso acaba acarretando também o aumento desses eventos infecciosos. E esses eventos infecciosos eles são principalmente secundários a infecções bacterianas, infecções virais e algumas infecções fúngicas, mas essas um pouco menos frequentemente nós encontramos. É muito importante, no momento de um diagnóstico de mieloma, ou mesmo antes até do diagnóstico de mieloma, no paciente, por exemplo, com uma MGUS ou com mieloma smoldering, que muitas vezes não tem nenhuma indicação de tratamento formal do mieloma, a gente já pensar que esse paciente tem um risco muito alto de desenvolver uma infecção. E quando a gente pensa nesse risco, a gente já nos remete a alguma conduta que para a gente tentar evitar que esse evento aconteça, ou se a gente não for possível a gente evitar, que pelo menos a gente identifique precocemente esse evento infeccioso, porque os pacientes com mieloma, já é sabido que tem 13 a 15% mais risco de desenvolver uma pneumonia do que um paciente sem mieloma, e o risco de sepsis também pode ser até 15 a 20 vezes maior nessa parcela de população. Então, como que a gente vai pensar em manejar esse risco infeccioso? A gente pode lidar com profilaxias antibacterianas e antivirais, e algumas delas já são muito bem documentadas. Por exemplo, pacientes que em uso de bortezomib ou algum outro inibidor de proteasoma, o aciclovir ele deve ser mantido o tempo todo, porque ele tem um risco muito grande de reativar herpes zoster, isso é um problema na condução daquele paciente. Relacionado a outros tratamentos, por exemplo, protocolos usando lenalidomida precocemente ou pomalidomida, que a gente ainda não tem disponível no Brasil, também aumentam o risco, e os guias de tratamento, tanto europeu quanto americano, têm sugerido o uso de uma profilaxia antibacteriana precocemente. A profilaxia para pneumocistes, ela também deve ser iniciada concomitante ao início do corticoide em alta dose, deve ser mantida até esse corticoide ser suspenso ou pelo menos mais 1 ou 2 meses depois desse corticoide. O que tem se falado muito é a profilaxia com levofloxacina como a quinolona precocemente no manejo desse paciente para evitar a mortalidade dentro desses 3 ou 4 meses iniciais ao tratamento. A gente ainda não tem muito dado consolidado sobre isso, mas aguardamos realmente esses dados para consolidar um pouco mais essa indicação que hoje ainda não está muito bem esclarecida. Saiu recentemente um score de risco
que tenta nos ajudar a decidir os pacientes que teriam ou não uma indicação da gente, por exemplo, fazer uma profilaxia. Esse score de risco especificamente, ele leva em consideração 5 variáveis: a beta-2 microglobulina, o performance status desse paciente, a hemoglobina e o LDH desse paciente. Na verdade são 4, e com essas variáveis a gente consegue estratificar, e parece que realmente a gente vai conseguir dividir um grupo de pacientes em alto risco e um paciente de baixo risco para o desenvolvimento da infecção. Isso em relação às profilaxias. Em relação às profilaxias também, no decorrer do tratamento desse paciente, por exemplo, quando ele vai ser submetido a um transplante de medula ou quando ele vai entrar numa manutenção, a gente também tem alguns critérios que a gente se adequa para ver se ele realmente tem uma indicação ou não de profilaxia. Em relação às profilaxias antibacterianas, a gente sempre fica com muita cautela na indicação de uma profilaxia universal, por exemplo, para os pacientes, porque nós sabemos que as profilaxias antibacterianas, elas vão acabar levando a um aumento de resistência e uma seleção de patógenos resistentes, e quando o evento infeccioso acontece, a gente tem uma limitação, por exemplo, no uso de algumas drogas e muitas vezes indicando a hospitalização para o tratamento e ficando uma infecção às vezes mais complicada. O que eu queria reforçar principalmente é uma das medidas que a gente tem para evitar infecção e que infelizmente a gente ainda usa muito pouco, que é a vacinação do paciente com mieloma. Como eu falei para vocês, se a gente lembrar de infecção quando o diagnóstico do mieloma é feito, ou um pouquinho até antes dele ser um mieloma, ser um smoldering ou ser uma MGUS, é a gente oferecer esse paciente e indicar esse paciente as vacinações. Então, hoje a gente tem um calendário vacinal específico para o paciente imunossuprimido, que é um calendário que é disponibilizado na rede pública a partir dos CRIs, que são os centros de imunobiológicos, centros de referência para imunobiológicos e vacinação. Todo paciente com mieloma, ele tem direito a frequentar e a ser vacinado nesse tipo de centro, porque esses centros de imunobiológicos, eles disponibilizam várias vacinas que não estão na rotina, por exemplo, de um posto de saúde, de uma UBS convencional. Então, o que entra nesse esquema de vacinação do adulto ou do idoso, porque esse nosso paciente também pode ser idoso? Primeiro, a vacinação antipneumocócica, que é muito importante para esse grupo de pacientes, porque, como eu falei para vocês, eles têm um risco muito aumentado de infecção pulmonar, principalmente por pneumoniae. Então, a vacinação antipneumocócica, e nesse momento no Brasil nós temos 2 possibilidades de vacina que nós usamos elas concomitantemente, que é uma vacina conjugada antipneumocócica, que é a Pneumo 13, e depois sequencialmente, depois de 6 meses mais ou menos, a gente vacina esse paciente com a Pneumo 23, que é uma vacinação não conjugada. Isso melhora muito a resposta vacinal desse paciente. Uma outra vacina que é muito importante no mieloma é a anti-haemophilus, que também vai conferir uma imunidade para ele muito importante. Outras vacinas importantes, as meningocócicas, e hoje no Brasil a gente tem a meningo B e a vacina ACWY, que também é bem interessante no contexto do mieloma. Vacina anual de anti-influenza, né, então para o vírus da gripe. Importante que o paciente com mieloma, como ele tem um defeito imune pela doença de base, esse defeito imune nós também sabemos que vai conferir uma resposta vacinal menor. Então, usamos hoje algumas estratégias para tentar melhorar essa resposta vacinal, como, por exemplo, o uso no primeiro ano que ele vai se vacinar contra a influenza, nós damos 2 doses consecutivas com intervalo da vacinação. Isso já tem mostrado que confere uma imunidade antivacinal, uma imunidade vacinal melhor e protege melhor esse paciente. Então, essa estratégia nós usamos para influenza e nós usamos também no momento da vacinação para hepatite B. Esses pacientes eles têm indicação absoluta de se vacinar, mas também sabemos que tem uma baixa resposta vacinal. Então, para esses pacientes que não responderam à vacina, nós dobramos a dose das 4 doses, com uma dose dobrada da vacina, isso também tentando conferir uma imunidade melhor para esse paciente.
Tá? Tem outras vacinas também disponíveis, não no calendário público, mas no privado, que seriam interessantes também oferecer a essa parcela da população. No pós-transplante, esses pacientes voltam a ser vacinados e tem dados recentes mostrando que essa resposta vacinal, por exemplo, mesmo naquele paciente que vai ser mantido em uma manutenção, como lenalidomida ou alguma outra droga, ele mantém, ele não tem uma perda em relação ao paciente com mieloma pós-transplante que não usa essa manutenção em relação à resposta vacinal. Então, esses pacientes devem ser, sim, vacinados, mantendo o calendário vacinal pós-transplante. Esses calendários, eles são facilmente acessíveis, tá? Eles podem ser, a gente com uma busca em cima dos calendários que são disponibilizados do CRI e da Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM, ela traz para a gente essas informações e todo o sequenciamento de vacinação que esse paciente deve ser submetido e nós, como médicos, temos que indicar, porque esse paciente muitas vezes não consegue ter acesso a essa informação. Em relação também à vacinação, que é muito importante a gente orientar, é que além do nosso paciente, a gente tem que lembrar de todo o contexto onde ele está envolvido. Então, por exemplo, a vacinação dos contactantes, dos familiares que coabitam naquela residência. Eles também têm direito, muitas vezes, ao CRI ou um sistema diferenciado de vacinação. Por exemplo, a vacina para gripe, para influenza, estendida para a população inteira contactante daquele imunossuprimido e não só naquela parcela da população selecionada pelas campanhas anuais que o governo oferece. Então, hoje eu queria falar para vocês da importância da infecção no paciente com mieloma e a gente tem que lembrar da infecção porque ela vai conviver o tempo todo, desde a indução até a indução, no momento do transplante, no platô, que é um momento onde a gente tem um risco menor, mas ainda existente de infecção, e depois no contexto das recaídas, com alguns patógenos diferenciados, mas o importante é que o alerta e as medidas tanto de profilaxia quanto de diagnóstico precoce, elas têm que estar sempre presentes no dia a dia do médico ou da equipe de saúde que acompanha o paciente com mieloma. Queria agradecer a oportunidade de falar com vocês e muito obrigada.